Graças a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então nós vamos dar continuação ao nosso estudo no livro de Apocalipse. No livro de Apocalipse, vocês já leram, na introdução aqui, mas eu vou ler somente 2 versículos do capítulo 2 de Apocalipse, versículo 12 e 13, Você vai acompanhar comigo só para a gente pegar aqui o começo, Então diz assim: e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Somente esses 2 versículos, para a gente começar a falar sobre essa carta. Eu teria muitas maneiras de começar falando dessa palavra aqui. E uma delas, que quase que eu me obrigo a perceber, é que quando você vê Jesus falando com esse anjo da igreja de Pérgamo, esse homem, e não somente ele, mas todos os outros, você vê que aquilo que ele faz de bom não anula, não livra ele do arrependa-se, como é que se diz assim, da exortação de Cristo para que ele se arrependa. As pessoas pensam, irmãos, eles pensam que enrolam a Deus. Eu digo para os irmãos que eu não perco muito tempo em ficar olhando coisas da internet, e também não interajo ali de jeito nenhum, porque o que você não sabe é que muitas coisas que é dito ali são apenas teorias e conversa de homens, somente de homens, são palavras de homens. Eu fiquei escandalizado quando eu tinha acho que 16 anos, 16, 15 anos, 16, eu morava na cidade de Brasília, não era bem em Brasília, morava no Distrito Federal, na cidade de satélite do Gama, e eu vi uma reportagem onde falava da prostituição masculina, alguma coisa assim, entendeu? De coisa assim. E o homem falou, e aí o repórter perguntando para aquele sujeito, o que ele achava de ganhar a vida daquela forma. Ele disse assim, que homem, olha só, isso é coisa de cabeça de homem, Homem não é ser macho, o homem é aquele que sai lá fora e traz a comida para dentro de casa. Aí as pessoas pensam ver nisso uma grande filosofia, uma grande coisa, quando na realidade isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer absolutamente nada. Para mim isso não quer dizer nada. Homem é homem, e ele pode trazer sim a comida para dentro de casa de uma forma mais digna, de outra maneira, de outras formas. Então é só para os irmãos lembrar que a internet está cheia dessas interpretações humanas, de coisa de você pegar e deixar a palavra, varrer a palavra de Deus para lá e ficar com suas filosofias, Em 2019, teve um pastor aí muito famoso, que eu não quero falar o nome dele não, para não pegar uma briga de ficar brigando, mas ele botou uma escola de samba dentro da igreja e chamou as pessoas que criticaram aquilo de hipócritas, porque ele trouxe a escola de samba para dentro da igreja, dizendo que aquilo, porque você não entende que nós estamos evangelizando. Os irmãos vão ver que a palavra de Deus, no livro de Apocalipse, essas 7 cartas, ela desmascara tudo isso, Quer dizer, como assim? Evangelizando. Evangelizar é pregar o evangelho. Evangelizar é pregar o evangelho. Uma igreja evangélica, ela é evangélica, ela é da Bíblia. Não se prega o evangelho cantando, nem sambando, nem representando. E os irmãos vão ver isso, que isso daqui está aqui nessas cartas de Apocalipse. Está exatamente isso. Por quê?
porque eles queriam fazer uma coisa para justificar outra. O Senhor, eu não duvido que uma pessoa, como muitos pastores por aí, eu não duvido que muitos deles estejam dispostos a sofrer perseguição, pela convicção que eles têm da fé. Eles podem sofrer perseguição, como era o caso desse pastor aqui da igreja de Pérgamo, aonde Jesus diz assim: eu vejo a tua fé, que tu retens o meu nome, tu não negaste a minha fé. Então eu sei que existem muitos desses homens que, se tiver que ir para a cadeia, se tiver que enfrentar a morte, eles enfrentam por causa da fé dele. Mas eles podem perder a salvação, porque eles estão de outra forma fazendo coisas erradas que Deus também não admite, que Jesus não admite. Então ele vai morrer por uma fé que ele tem, mas que isso não vai trazer salvação para ele. Porque o Senhor diz exatamente, é o que o Senhor está exatamente dizendo: ó, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha. Quer dizer, ele está dizendo, ele está ali elogiando a atitude dele, elogiando a atitude desse pastor, dizendo assim: você não negou o meu nome, mas eu tenho contra ti uma coisa. E lá no final ele vai dizer: arrepende-te. Quer dizer, o fato dele não ter negado o nome do Senhor, não dá a ele o direito de permitir o que estava acontecendo aqui, porque muitas almas estavam indo para o inferno por causa da atitude dele. Então, irmãos, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou nós somos crentes de verdade e fazemos tudo o que o Senhor manda, ou não fazemos nada, porque o morno, ele vomita da sua boca. Agora, quando o Senhor diz assim para essa outra coisa que eu também tenho como importante para falar, é que quando o Senhor fala que ele habita onde está o trono de Satanás, que é onde o Satanás habita, na verdade o Senhor não está se referindo ao trono de Satanás mesmo, mas é porque a cidade de Pérgamo, isso é importante que os irmãos entendam, a cidade de Pérgamo tinha muitos templos pagãos, e ali tinha um templo dedicado aos imperadores romanos. Então, o trono de Satanás era o trono do Império Romano. Vocês sabem que, na verdade, a própria Roma é chamada na Bíblia também de Babilônia. É um apelido que Deus dá. É a mesma coisa de você dizer assim, você vê uma obra, olha a obra de Deus, aí você diz assim: não, isso aí é a obra do diabo. Então é um apelido que você dá, é uma outra conotação. Então, quando Jesus está dizendo assim, aí está o trono de Satanás, ele está falando do trono dos Césares, né? Dos imperadores romanos, que se consideravam divinos e também requeriam adoração. E aí, vocês vão entender daqui a pouquinho por que essas coisas aconteceram. Quando Jesus envia as 7 cartas para essas 7 igrejas, ele enviou todos no mesmo tempo, mas era todos na mesma época, vamos dizer assim. Mas os problemas que cada igreja enfrentava era diferente uns dos outros, mesmo porque em alguns lugares havia mais perseguição do que outros. E na cidade de Pérgamo não havia essa perseguição, pelo menos na época em que chegou essa carta lá, né? Na época em que chegou a carta não tinha essa perseguição. A perseguição tinha vindo antes, quando o pastor daquela igreja era este homem chamado Antipas, né? Que quer dizer contra tudo. Antipas quer dizer contra tudo. Ele era um homem radical. Então, quando o Senhor diz para ele assim, diz para esse anjo que está lá agora, dizendo assim: eu conheço as tuas obras e que tu não negaste o meu nome, ainda no tempo de Antipas, a minha testemunha, que foi morta, né? Que foi morto aí no meio de vocês, onde Satanás habita. Quer dizer que aquele homem, esse homem com quem Jesus está falando agora,
ele viu a morte de Antipas, ele viu Antipas, que era o pastor, no caso da igreja de Pérgamo, ele viu ele ser preso, ele viu ele ser morto, né? Inclusive de uma forma bem cruel, morto naquele estouro, era um estouro de bronze, e colocava o camarada dentro daquele estouro lá e tocava fogo, né? E aquilo ficava uma brasa e assava o camarada vivo ali dentro. Foi assim que morreu Antipas. Quer dizer que esse homem com quem Jesus está falando agora, ele foi testemunha disso, e ele não fugiu, ele não disse assim: o Antipas está morrendo e agora eu vou dar no pé. Não, ele permaneceu firme. Jesus olhou isso e viu isso nele, né? Que tu não negasse o meu nome, né? E não negasse a minha fé ainda nos dias de Antipas, né? Naquela perseguição que houve, você foi fiel, você permaneceu fiel ali. Então vejam como é interessante essa história. E aí ele diz assim: mas eu tenho contra ti umas poucas coisas que tenho contra ti. Então, irmãos, quando ele diz assim, mas umas poucas coisas eu tenho contra ti, porque tem lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante do filho de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha só o que aconteceu na época de Balaão, para você entender. Não deixa eu perder esse raciocínio, depois você pode até dar um toque aí, né? Para a gente não perder isso aí, o que aconteceu ali. Quando a gente prega, irmãos, a gente não prega só com o objetivo de converter as pessoas. A pregação não tem só, primeiro que quando a gente prega, não é nós que convencemos as pessoas, a gente só prega. Quem convence é o Espírito Santo de Deus, que vai lá e convence você. Você vai lá, prega a palavra de Deus, e o Espírito Santo abre seu entendimento e te converte. Mas quando nós pregamos e contrariando o ponto de vista da maioria, a gente prega como um testemunho contra as próprias pessoas. Essa é a verdade. Jesus disse assim: eu não vou julgar vocês naquele dia, a palavra que eu tenho dito vos julgará. Essa palavra que você escutou será o juízo seu. Então não adianta a gente ficar brigando, discutindo, debatendo o que é isso, o que é aquilo. Não precisa disso. A gente simplesmente prega o que está escrito na palavra de Deus e deixa tudo nas mãos do Senhor, porque essa é a verdade. Então veja se isso não é o que acontece com muitas igrejas. Então lá vem o povo de Israel atravessando o Egito, e aí eles pararam na planície de Moabe, né, para os irmãos entenderem o que aconteceu ali. Eles pararam nas planícies do país, ou do território dos Moabitas, e aí eles tiveram medo e foram chamar Balaão para amaldiçoar o povo. Balaão, é fácil a gente entender o que era a doutrina de Balaão aqui, é fácil de você compreender. Então ele chama Balaão, e Balaão por 3 vezes tenta amaldiçoar o povo e não consegue. Aí o que ele faz? Ele diz assim: olha, você não vai poder amaldiçoar esse povo porque ele é bendito. Tem um ditado entre os americanos, isso é ditado de americano, a gente escuta isso nos filmes americanos, né? Que se não pode vencê-los, junte-se a eles. Se você não pode vencer, junte-se a eles. Essa foi a ideia de Balaão. Falei assim: Balaque, o negócio é o seguinte, você não vai conseguir amaldiçoar nem vencer esse povo, mas tu pode fazer uma coisa. Por que tu não te alia a eles? Por que tu fica aliado? Mas como? De que maneira? Aí ele ensinou: olha, convida eles para vir às festas de vocês. Entendeu? Convida o povo, diz assim: olha, está tendo uma festa lá, tudo mais, tem, tipo assim, a festa da uva, a festa de não sei o que lá, e aí eles foram. E o povo era muito, como é que se assim, era muito inclinado à idolatria, então eles achavam bom, né? Então eles começaram aí e se misturaram. E se misturaram com o povo, comendo dos sacrifícios de idolatria, se prostituindo e fazendo tudo de errado. Agora, olha se isso é tipo de evangelização. Quer dizer,
essa é uma estratégia do diabo, né? De fazer o povo crente se misturar com os não crentes para fazer a mesma coisa dele. Então eu chego lá no carnaval, aí eu pego a mesma música que se canta no carnaval, aí eu vou cantar no meio dos ímpios. Aí o diabo diz assim: é fácil ser crente. Para você se converter é só colocar dentro dessa música uma letra que fala de Jesus, como se isso fosse suficiente para salvar as pessoas. Irmãos, para ser salvo é preciso nascer de novo. Isso não é uma conversão que só o Espírito Santo faz. Como é que você vai para o carnaval dizer para as pessoas: você pode ser crente sim, é só trocar a letra dessa música aí? Tipo assim, vocês podem continuar fazendo tudo o que vocês estão fazendo e ir para a igreja. Você só não toma cerveja, você só não faz isso, não faz aquilo, mas fica tudo igual. Quer dizer, essa na verdade é o que nós encontramos, que ninguém sabe muito bem o que era, a tal de doutrina dos nicolaítas, que ensinava que você pode viver no mundo, andando que nem o mundo, e mesmo assim ser crente. Era isso que eles ensinavam. E é isso que estão se ensinando, como se simplesmente uma pessoa: eu vou para a igreja lá porque lá também tem escola de samba, eu vou lá porque também lá tem festa junina, eu vou lá também porque lá também a gente brinca de carnaval. Quando que na realidade a conversão é uma coisa do coração. Necessário vos é nascer de novo. Aleluia. Isso só a palavra de Deus pode fazer por nós. Isso é muito importante, irmãos. Aí tudo que se faz agora: fulano está fazendo assim, mas eles estão evangelizando. Evangelizando o quê? A Bíblia diz, Jesus disse para os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas, que rodeais o mundo, a terra, para fazer um prosélito, e depois de eu haver desfeito, faz ele digno do inferno 2 vezes mais do que vós. Isso é evangelizar? Essa maneira como os fariseus evangelizavam, fazendo uma pessoa 2 vezes mais digna do inferno. Por quê? Porque lá no mundo, meus irmãos, quando eles estão praticando a imoralidade, a maldade, a perversidade lá no mundo, Deus vê eles como pessoas dignas de misericórdia. Mas quando eles trazem aquela podridão para dentro da igreja, para contaminar a mente dos outros, para fazer o povo pensar que isso está certo, isso torna ele duplamente digno de morte. Porque a Bíblia diz a Bíblia diz assim que quem não soube fazer a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoite, será açoitado com poucos açoites. Mas aquele que soube a vontade do Senhor e fez coisas dignas de açoite, com muitos açoites será açoitado. Quer dizer então que a pessoa que age dessa maneira, ela é digna de muito maior castigo do que uma pessoa que está no mundo fazendo aquilo de cegueira e de maldade. Já vi muitos homens falar assim, né? Um deles era o Clodovil, sempre dizia: olha, eu sou assim, mas eu sei que isso está errado. Isso é errado. Deus não quer isso. É diferente. Eu compreendo o seguinte, que Deus, quando Jesus pagou pelos nossos pecados, Ele pagou e Ele leva para o céu quem Ele quiser. A gente não tem que dizer: esse é salvo, nem aquele. Não, eu vou salvar você. Mas você é salvo? Sim, é salvo. Por quê? O que você esperava? Irmãos, ninguém até hoje compreende as histórias que a gente fala ali da Bíblia, né? Das mulheres que Jesus encontrava, de prostituta, de tudo. A gente não entende. A gente fala, mas a gente está sempre condenando as pessoas. Porque Deus olha para o coração. Deus julga o mérito. É coisa que você não entende. Nem eu, nem você entende. Jesus vai, não peque mais. Tu não vai apedrejar? Não. Primeiro então apedreja. Quem tiver sem pecado, atira a primeira pedra. Deus é maravilhoso e não está brincando conosco, né? Deus não está brincando com a gente. Quando Deus nos largou nesse mundo,
Quando Deus nos largou nesse mundo, nesse mundão velho, Ele fez você a imagem e a semelhança dEle. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Você é uma pessoa igual a mim, resguardado aí o poder, a sabedoria, a grandeza, mas liberdade você tem. Você tem o que comer, você tem o que agir, tudo está por sua conta. Faça o que você quiser. Agora, isso tem um preço? Isso tem um preço. E cada homem age como se fosse um Deus. Pode olhar. Tem as empresas, eles criam aviões, eles criam coisas, eles criam internet, eles criam computador, eles inventam coisas, ele age que nem um Deus. Mas vai pagar por isso. Porque Deus deu liberdade, mas disse para ele que a vida era apenas uma concessão, uma dádiva de Deus, é um empréstimo que Ele te fez. O que nós vamos dizer para o Senhor no dia do nosso julgamento? Você que teve ou que tem empregado, você que teve ou que tem filho, você que teve ou que teve filha, você que é um governante, quando você quer que a sua vontade seja feita, e se tiver no seu poder, você corta um, você corta outro, você chicoteia outro, você faz outro, é isso que você faz. Aí você vai dizer o que para Deus? Você faz, os nossos atos justificam os atos de Deus. Um pai de família, aqui quem manda sou eu, a casa é minha, e enquanto você estiver aqui dentro, a lei aqui é minha, é meu. Pronto, você é Deus, né? Está fazendo muito bem seu papel de Deus, né? Você está fazendo seu papel. Cansei de dizer para os irmãos que as minhas irmãs, elas brigavam lá, às vezes por roupa. Aí uma ficava brava, pegava a coisa, pegava a tesoura, cortava as roupas e cortava tudo, é meu, eu faço o que eu quero, isso aqui é meu. A gente não faz isso? Não faz? Aí fulano, por que tu está cortando esse vestido? Porque é meu, eu comprei com o meu dinheiro e eu faço o que eu quero. Aí todo mundo fica calado, é verdade? E eu faço o que eu quero, porque a vida é minha e me pertence. E você tem que viver essa vida de acordo com a minha vontade, ou então você morre, eu mato você. Pronto. Foi isso que ele falou. Agora, você tem uma oportunidade. Olha para esse mundo que vai passando, é outras pessoas, daqui a pouco é outras pessoas. Nós vamos embora daqui também. Vamos fazer valer o nosso tempo que estiver aqui. Para dizer assim, renuncia à minha vida. Senhor, eu renuncio à minha vida, eu renuncio ao meu direito, pode furar a minha orelha, eu vou ser teu escravo para sempre. Eu não quero saber de liberdade não, eu quero ser teu escravo. Glória a Deus. Isso é diferente, né? Eu quero te servir, quero fazer tua vontade. É diferente. E tudo que a gente faz, irmãos, é contra nós mesmos, nossas, né? Nem o Euclides dizia ali também. A pessoa que faz uma maldade está fazendo com ele mesmo. Porque se outro tiver a oportunidade, vai fazer com ele, ele não pode falar nada. Você fez com os outros, agora vão fazer com você também. Com o juízo que julgares será julgado, com a medida que medires, usam de medir também. Então, não se justifica esse negócio. Um dia um pastor confessou para mim. Ele disse, olha Ronaldo, sinceramente eu não acho nada, porque quando eu vejo essas meninas dançando, cantando, confessou, eu acho uma bobagem, mas isso atrai gente, né? Eles vêm para a igreja, mas esse não é o objetivo. Jesus não te chamou para isso, né? Jesus não te chamou para isso, te chamou para pregar a verdade, para mudar nosso coração, nossas atitudes, não é? E aí é o que acontecia aqui, né? Quer dizer, eu tenho contra ti isso, que tu toleras a doutrina, os que estão aí e que seguem a doutrina de Balaão. E pior que isso aí você vai ver, você pode correr os 4 cantos da face da terra. Em todo lugar que você chegar, você vai ver dentro da igreja pessoas que pensam coisas diferentes.
Ao pastor cabe, como é que se diz assim, não deixar essas coisas tomar corpo, não deixar. Porque existem as pessoas, ele diz assim, tem os que seguem a doutrina de Balaão, e tem aí os que seguem a doutrina dos nicolaítas, a qual eu odeio. Agora você sabe também porque eu, no meu bannerzinho, você viu falando do Constantino, porque dentro do estudo de Apocalipse, as cartas, elas podem ser localizadas também dentro de períodos da história da igreja. Então, a carta de Pérgamo, ela se coloca entre o período entre o terceiro e o quarto ou quinto século. Quando antigamente, antes disso, o Império Romano perseguia os cristãos. Mas aí, esse tal de Constantino, numa batalha que o Império Romano estava dividido em dois, e ele se levantou de manhã, diz a história que ele olhou para o céu e viu um sinal, era um X e um P, né? Que X e P são as letras iniciais do nome de Cristo em grego. E aí eu não sei, parece que ele viu uma inscrição que diz assim, por esse sinal vencerás. E ele pegou, se levantou na batalha, venceu, e quando ele chegou a imperador, mas deu liberdade religiosa, de maneira que os cristãos e os que não eram cristãos ficaram muito misturados. Era o que estava acontecendo na igreja de Pérgamo. Afinal de contas, Pérgamo quer dizer casamento, quer dizer fortaleza ou uma torre forte, alguma coisa assim. Eu não entro nesses detalhes, porque se os irmãos resolverem estudar a Bíblia e fazer pesquisa, você vai ver que são muitas coisas. Nós não podemos pegar a primeira coisa que alguém nos diz. A gente tem que pegar você tem que conhecer essa, aquela doutrina para tirar uma base do que é que se está dizendo, não é? Porque cada um às vezes diz uma coisa diferente. Mas nesse caso nós entendemos que Pérgamo era uma igreja assim, uma igreja misturada, aonde o pastor tolerava. Ele era um homem que estava disposto a dar a vida dele por Jesus Cristo, mas ele deixou a igreja seguir um caminho que o Senhor odiava. Eu odeio a doutrina dos nicolaítas, eu odeio o que vocês fazem aí. E se o fato daquele pastor, o fato dele ser um homem que estava disposto a morrer por Jesus Cristo, né? O fato dele estar disposto a morrer por Cristo não evitou que o Senhor o ameaçasse dizendo assim, né? Arrepende-te, quando não eu virei sobre ti. E interessante que nessa parte, pelo menos, o Senhor diz assim, eu virei sobre ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. A espada da boca do Senhor é a palavra de Deus. Eu digo, irmãos, nossas palavras têm poder, a palavra de Deus tem poder. Quanto mais caladinho você ficar, melhor. Eu tenho ensinado isso, eu tenho aprendido isso. Eu digo assim, peraí, Deus não fica falando toda hora, Deus não fala quando não tem um objetivo para falar. A Bíblia nos ensina a guardar silêncio, a Bíblia nos ensina a falar pouco e escutar mais. Não ensina? A Bíblia nos diz assim, sejam poucas suas palavras. Ele ensina muitas dessas coisas. O que muito abre sua boca tem perturbação, quem muito abre os seus lábios, quem quiser guardar, aquele que guarda os seus lábios, guarda das angústias da sua alma. Então quando Deus fala, Ele fala com um propósito, e isso tem um sentido muito importante para mim e para você, porque quando Deus, o que libera o poder de Deus, o que libera o poder, Deus tem poder para fazer qualquer coisa, mas eu não sei onde é que está a mão de Deus, não sei onde é que está o pé de Deus, não sei onde é que está, enfim, a cabeça de Deus. Eu só sei uma coisa, que quando Ele quer usar esse poder, Ele diz assim, faça-se uma cadeira, cadeira se faz. O que libera o poder de Deus é a palavra dele, e a palavra não é apenas essa palavra aqui, é o que sai da boca de Deus. Então quando Ele diz ao morto, levanta-te, o Espírito entra no corpo e se levanta, Ele não faz nada.
Glória a Deus. A Bíblia diz que Ele mandou e tudo se fez. E quando Deus abre a boca para falar, Ele fala com firmeza. E você pode ver, gente assim que fala muito, discute muito, um discute daqui, ou fica o caladinho. O dia, a hora que o calado se levantar, todo mundo vai murchar as orelhas. Então seja o último a falar. Aprenda a valorizar a sua palavra. Quando você disser uma coisa, você cumpra a sua palavra. Isso é muito importante, né? E aí, aqui o Senhor diz assim: eu batalharei contra ele com a espada da minha boca. A espada é essa espada aqui. Onde é que você viu isso? A gente pode dizer: ah, mas tem um monte de... A Bíblia diz assim que os cães não entram no céu. E os cães que a Bíblia está falando é gente que fica, sabe, tagarelando, brigando um com o outro, falando, um fala uma coisa, outro fala outra, outro fala outra coisa, outro fala outra, você fica quieto. Usa a palavra de Deus, porque é uma espada de dois gumes, ela corta mesmo, e eu vou pelejar contra ele. Jesus disse assim: se você não fizer isso, eu virei, e aí vai ser pior. Eu pelejarei contra ele com a espada da minha boca. Glória a Deus. E essa é a espada que Jesus usa para batalhar contra o mundo e contra os inimigos dele. Então, meus irmãos, esse negócio de pegar, olha só, claro, eu não vou mais ligar para essas coisas, porque, meu Deus do céu, quem viu esses dias uma pastora, né, chutar uma Bíblia? Quem viu? Viu, né? Pois é, viram uma pastora chutar uma Bíblia. Agora, me diga uma coisa: quando Jesus diz assim, isso aqui é uma obra do diabo, isso aqui é o trono de Satanás, você está numa cidade onde é que Satanás, a Bíblia, isso é a maneira dele falar com raiva, como a gente faz. Porque quem cria um ambiente daquele, cria para adorar a Deus? De forma alguma, irmãos. Aí qual é o tema? O tema é o futebol, vamos dizer assim. Ah, vamos para a igreja hoje? Vamos, é culto temático. Isso é coisa do diabo, isso veio do coração de Satanás. Quem acredita nessas coisas e ama, que se farte disso, porque tem um momento em que você não consegue mais voltar atrás, porque você se tornou escravo do mal e do pecado. Porque você pega e diz assim: ah, vamos fazer um culto temático. Um culto, o que é um culto temático? Futebol, tá? O que nós vamos chutar? Alguém tem uma bola aí? Não, nós temos a Bíblia. Para que é uma Bíblia? Eu vou contar uma coisa para vocês, para encerrar. Um dia um irmão falou para mim: pai, eu fui lá naquela igreja que tem tudo a ver com bola. E com neve também. Ah, eu fui, rapaz, aquilo lá. Aí eu vi que era uma obra de Deus. Antes eu achava que não era. Aí eu falei: o que tu viu lá? O pastor falou assim: quem tem a Bíblia, levanta a Bíblia. Aí umas poucas levantou. Agora pegue sua Bíblia e bota na mão esquerda. Todo mundo botou, e ele contando para mim, achando aquilo, a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora, com muita força, pega essa mão direita e pá! Vamos lá, de novo, todo mundo junto. Pá! Eu fiquei pensando: o que será que ele quer dizer com isso? Aí ele disse assim: sabe por quê? Porque quando você vem para a igreja, você tem que trazer a Bíblia. Porque se fosse o celular, ia quebrar o seu celular. Então você tem que saber. É para isso que a gente traz a Bíblia para a igreja, para dar murro nela. Quer dizer, é uma coisa boba. Parece uma coisa do outro mundo. É coisa do diabo para enganar as pessoas. Quer dizer, você acha que isso justifica ser uma obra de Deus? Por acaso nós vamos trazer a Bíblia para a igreja para bater nela? Para chutar ela? Para dar burro nela, porque ela não se quebra? Ela não se quebra, mas se rasga. E pior do que isso, é um desrespeito com a palavra de Deus. E os judeus têm um zelo pela Bíblia. Mas se você
ficar com essas coisas assim e não dar valor à Bíblia e ter ela para ler, estudar, meditar e obedecer, não vai adiantar de nada, não é? Então eu acho que é isso aí, meus irmãos, e que o livro de Apocalipse e essas 7 cartas, ela nos ensina isso. Quem é que não sabe o que está acontecendo? Quem é que não sabe o que Jesus quer? Porque Ele é aquele que anda no meio da igreja e vê todas as nossas obras e vê todas as nossas ações, e Ele vê o que a gente faz de bom e de mal. Mas conforme eu vi uma frase muito bonita que eu não me lembro, assim, as nossas atitudes positivas não nos isenta de sermos castigados pelas que a gente faz de errado, né? De repente o Senhor coloca aqui, olha, eu tenho olhado tuas obras, tu é muito bom. Isso aqui é a obra boa que Jesus está elogiando, tá? Eu tenho visto tuas obras, tu é muito fiel, tá? Tenho porém contra ti, olha o tamanho da obra mal. Tenho porém contra ti, isso aqui, vamos botar na balança, pum, acabou. O que eu digo, quando é que uma pessoa é ruim ou é boa? Se todos nós praticamos o mal e o bem, né? Quando é que uma pessoa é? Quando as tuas obras do bem superam o mal, tu é uma pessoa boa. Mas quando o mal que você faz supera o bem que você faz, você é uma pessoa má. É assim que Jesus nos coisa. As nossas obras são pesadas na balança. Vamos se colocar de pé. Acho que chegamos aonde a gente queria. E vamos continuar com o nosso estudo. Com a graça de Deus, o Senhor há de nos conceder a graça de ir. É uma coisa que me consome muito quando eu faço esses compromissos, né? Me consome muito como é que se diz assim, meu coração, eu fico muito preocupado, mas já é o 3º culto. Eu acho que com a graça de Deus a gente vai terminar de boa, tá? Então, muito obrigado a todos vocês. Nós vamos agora orar a Deus.